Filoteia. São Francisco de Sales. Parte 3. Capítulos 37 e 38. Capítulo 37. Os desejos. Todos sabem que não se deve desejar nada de mal, porque o desejo de uma coisa ilícita torna o coração mau. Mas eu acrescento, Filoteia, que não se deve desejar nada que é perigoso para a alma, como bailes, jogos e outros divertimentos, honras e cargos importantes, visões e êxtases. Tudo isso traz muita vaidade consigo e é sujeito a muitos perigos e ilusões. Não desejes também as coisas que ainda estão para vir no futuro remoto, como fazem muitos, dissipando e cansando inutilmente o coração e expondo continuamente a muitas inquietações. Se um jovem ambiciona ardentemente ocupar um cargo precocemente, de que lhe poderá servir este desejo? Se uma mulher casada deseja entrar no convento, a que propósito? Se pretendo comprar a propriedade de outrem antes que ele queira maceder, não é isto perder o meu tempo? Se, estando doente, desejo pregar, dizer missa, ou visitar enfermos, ou fazer exercícios dos que têm saúde, não são estes desejos vãos, posto que nada disso está em meu poder? Entretanto, estes desejos inúteis ocupam o lugar doutros que deveria ter, e que Deus manda que se efetuem, como os de ser paciente, mortificado, obediente e manso em meus sofrimentos. Mas em geral os nossos desejos se parecem com os das mulheres grávidas, que no outono desejam cerejas frescas e uvas novas na primavera. Não aprovo absolutamente que uma pessoa ande a aspirar a um gênero de vida incompatível com os seus deveres, ou exercícios inconvenientes ao seu estado, porque as pretensões vãs dissipam o coração, atenuando e as forças para os exercícios necessários. Eu perderia meu tempo, se me pusesse a desejar a solidão dos cartuchos, e esta aspiração tomaria o lugar da que eu deveria ter, de preencher bem os meus deveres atuais. Tampouco quisera que desejasses ter maior engenho, porque são desejos frívolos e estariam em lugar daquele que todos devem ter, de cultivar o seu assim como é, ou, enfim, que desejasses meios, que se não possuem de servir a Deus, em vez de empregar fielmente os que se têm a mal. Tudo isso há de se entender dos desejos que se apossam do coração, porque os simples e passageiros não prejudicam muito, visto não serem permanentes. Quanto às cruzes, é bom desejá-las, somente na proporção, e sob a condição de que saibas suportar bem aquelas que tens. É um absurdo desejar o martírio, e não poder suportar uma pequenina injúria. O inimigo nos engana muitas vezes, inspirando-nos desejos para coisas grandes que estão ainda longe, ou mesmo nunca se hão de realizar, a fim de afastar o nosso coração das presentes, que, por menores que sejam, seriam para nós uma fonte abundante de virtudes e merecimentos. Combatemos na mente os monstros da África, e nos deixamos matar pelas pequeninas serpentes que rastejam no caminho, por não lhes prestarmos a atenção necessária. Não desejes também ter tentações, que isto seria temeridade, mas prepara-te para resistir-lhes vigorosamente, quando vierem. A variedade e a quantidade das iguarias sobrecarregam o estômago, e se é fraco, o arruinam. Do mesmo modo a quantidade de desejos para coisas espirituais embaraçam sempre o coração, e, se são de coisas mundanas, o corrompem inteiramente. Nossa alma, uma vez purificada de suas más inclinações, sente um grande anelo de coisas espirituais, anseia por 1000 espécies de exercícios de piedade, de mortificação, de penitência, de caridade, de humildade, de oração. Esta fome espiritual, Filoteia, é um sinal muito bom, mas na convalescença de uma doença é preciso examinar se pode digerir tudo o que se apetece. Discerne, pois, e escolhe os teus desejos, segundo o conselho de teu diretor espiritual, e procura aqueles que lhe aprovar. Fazendo assim, Deus te enviará outros oportunamente, quando forem úteis, para o teu adiantamento espiritual. Não digo que se perca alguma espécie de desejos bons, mas que sejam regulados, e que se deixe amadurecer no coração os que ainda não estão de vez, aplicando a pôr em prática os que já estão maduros. Há de se entender isto mesmo dos desejos de coisas mundanas, porque não há outro meio de se livrar do desassossego e inquietação. Capítulo 38. Avisos para os casados. O casamento é um grande sacramento, eu digo em Jesus Cristo, e na sua igreja é honroso, para todos, em tudo, isto é, em todas as suas partes. Para todos, porque as próprias virgens o devem honrar com humildade. Em todos, porque é tão santo entre os pobres como entre os ricos. Em tudo, porque a sua origem, o seu fim, as suas vantagens, a sua forma e matéria são santas. É o viveiro do cristianismo, que enche a terra de fiéis, para tornar completo no céu o número dos eleitos. De sorte que a conservação do bem,
do casamento é sobremaneira útil para a República, porque é a raiz e o manancial de todos os seus arroios. Prouvera a Deus que o seu Filho muito amado fosse chamado para todas as bodas como o foi para as de Caná. Nunca faltaria lá o vinho das consolações e das bênçãos, porque se não as acena um pouco ao princípio, é porque, em vez de Nosso Senhor, se fez vir a elas Adonis e em lugar de Nossa Senhora, se faz vir a Vênus. Quem quer ter cordeirinhos bonitos e malhados, como Jacob, precisa como ele de apresentar as ovelhas quando se juntam para conceber umas lindas varinhas de diversas cores. E quem quer ser bem-sucedido, no casamento deveria em suas bodas representar a si mesmo, a santidade e dignidade deste sacramento, mas em lugar disso dão-se a 1000 abusos e excessos em passatempos, festins e palavras. Não é, pois, de admirar que os efeitos sejam desordenados. Exorto sobretudo os casados ao amor recíproco, que o Espírito Santo tanto lhes recomenda na Sagrada Escritura. Ó casados, não se deve dizer, amai-vos um ao outro com o amor natural, porque os casais de rolas fazem isto muito bem, nem se deve dizer, amai-vos com amor humano, porque também os pagãos praticaram esse amor, mas digo-vos, encostado ao grande apóstolo, maridos, amai as vossas mulheres, como Jesus Cristo ama a sua igreja, ou mulheres, amai os vossos maridos, como a igreja ama o seu Salvador. Foi Deus quem levou Eva, nosso primeiro pai Adão, e a deu por mulher. Foi também Deus, meus amigos, que com a sua mão invisível fez o nó do sagrado laço do vosso matrimônio, e que vos deu uns aos outros. Porque não haveis então de amar-vos com amor todo santo, todo sagrado, todo divino. O primeiro efeito deste amor é a união indissolúvel dos vossos corações. Se grudam duas peças de pinho, uma vez que a cola seja fina, a união fica tão forte, que será mais fácil quebrar as peças noutros sítios do que no sítio da junção. Mas Deus junta o marido e a mulher em seu próprio sangue, e por isso é que esta união é tão forte que antes se deve separar a alma do corpo de um e de outro do que separar-se o marido da mulher. Ora, esta união não se entende principalmente do corpo, mas sim do coração, do afeto e do amor. O segundo efeito deste amor deve ser a fidelidade inviolável ele um ao outro. Antigamente gravavam-se os selos nos anéis que se traziam nos dedos, como a própria Santa Escritura testifica. Aqui está o segredo da cerimônia que se faz nas bodas. A igreja pela mão do sacerdote benze um anel, e dando-o primeiramente ao homem, dá a entender que sela e cerra o seu coração por este sacramento, para que nunca mais nem o nome, nem o amor de qualquer outra mulher possa nesse coração entrar, enquanto viver aquela que lhe foi dada. Depois o esposo mete o anel na mão da própria esposa, para que ela reciprocamente saiba que nunca o seu coração deve conceber afeto por qualquer outro homem, enquanto viver sobre a terra aquele que Nosso Senhor acaba de lhe dar. O terceiro fruto do casamento é a geração e a legítima criação e educação dos filhos. Grande honra é esta para vós, ó casados, que Deus, querendo multiplicar as almas que possam bendizê-lo e louvá-lo por toda a eternidade, vos torna cooperadores de obra tão digna, por meio da produção dos corpos em que ele reparte, como gotas celestes, as almas, criando-as e infundindo-as nos corpos. Conservai, pois, ó maridos, um terno, constante e cordial amor a vossas mulheres. Por isto foi a mulher tirada do lado mais chegado ao coração do primeiro homem, para que fosse amada por ele cordial, eternamente. As fraquezas e enfermidades de vossas mulheres, quer do corpo, quer do espírito, não devem provocar-vos a nenhuma espécie de desdém, mas antes a uma doce e amorosa compaixão, pois Deus criou-as assim para que, dependendo de vós, vos honrem e vos respeitem mais, e de tal modo as tenhais por companheiras que contudo sejais os chefes e superiores. E vós, ó mulheres, amai ternamente, cordialmente, mas com um amor respeitoso e cheio de reverência, os maridos que Deus vos deu, porque realmente por isso os criou Deus de um sexo mais vigoroso e predominante, e quis que a mulher fosse uma dependência do homem, e osso dos seus ossos, e carne da sua carne,
e que ela fosse produzida por uma costela deste, tirada debaixo dos seus braços, para mostrar que ela deve estar debaixo da mão e governo do marido. E toda a Escritura Santa vos recomenda severamente esta sujeição, que aliás a mesma Escritura vos faz doce e suave, não somente querendo que vos acomodeis a ela com amor, mas ordenando a vossos maridos que a exerçam com grande afeto, ternura e suavidade. Maridos, diz São Pedro, portai-vos discretamente com vossas mulheres, como com um vaso mais frágil, honrando-as. Mas assim como vos exorto a fervorar cada vez mais este recíproco amor, que vos deveis, estai alerta para que não se converta em nenhuma espécie de ciúme, porque acontece muitas vezes que, como o verme se cria na maçã mais delicada e madura, também o ciúme nasce no amor mais ardente e afetuoso dos casados, cuja substância, aliás, estraga e corrompe, porque pouco a pouco acarreta os desgostos, desavenças e divórcios. Por certo que o ciúme nunca chega aonde a amizade está de parte a parte fundada na verdadeira virtude, e eis a razão porque ela é um sinal indubitável de um amor sensual, grosseiro, e que se dirigiu ao objeto em que encontrou uma virtude defeituosa, inconstante e exposta a desconfianças. É pois uma pretensão tola querer dar a entender com os zelos a grandeza da amizade, porque o ciúme na verdade é um sinal da magnitude e corpulência da amizade, mas não da sua bondade, pureza e perfeição, pois que a perfeição da amizade pressupõe a firmeza da virtude da coisa que se ama, e o ciúme pressupõe a incerteza. Se quereis, maridos, que as vossas mulheres vos sejam fiéis, ensinai-lhes a lição com o vosso exemplo. Com que cara, diz São Gregório Nazianzeno, quereis exigir honestidade de vossas mulheres, se vós próprios viveis na desonestidade? Como lhes pedis o que não lhes dais? Quereis que elas sejam castas? Vivei castamente com elas, e como diz São Paulo, saiba cada um possuir o seu vaso em santificação. Mas, se pelo contrário vós mesmos lhes ensinais as dissoluções, não é de admirar que sofrais a desonra da sua perda. Mas vós, mulheres, cuja honra está inseparavelmente aliada com a pureza e honestidade, conservais zelosamente a vossa glória, e não permitais que nenhuma espécie de dissolução empane a brancura da vossa reputação. Temei toda a sorte de ataques, por pequenos que sejam, nunca permitais que andem em volta de vós os delanteios. Todo aquele que vem elogiar a vossa formosura e a vossa graça deve ser-vos suspeito. Porque quem gaba uma mercadoria que não pode comprar, ordinariamente é muito tentado a roubá-la. Mas se ao vosso encômio alguém adicionar o desprezo de vosso marido, ofende-vos sobremaneira, porque a coisa é clara, que não somente quer perder-vos, mas já vos tem na conta de meio perdida, pois que metade do contrato é feito com o segundo comprador, quando se está desgostoso do primeiro. As senhoras, tanto antigas como modernas, acostumaram-se a levar pendentes das orelhas muitas pérolas, pelo prazer, diz Plínio, que têm as ouvir tilintar e chocalhar, tocando umas nas outras. Mas quanto a mim, que sei que o grande amigo de Deus, o Saque, enviou à casta Rebeca pendentes de orelhas como os primeiros penhores do seu amor, eu creio que este ornamento místico significa que a primeira coisa que o marido deve ter de uma mulher, e que a mulher lhe deve fielmente guardar, é a orelha, para que nenhuma linguagem ou ruído possa aí entrar, senão o doce e amigável gorjeio das palavras castas e pudicas, que são as pérolas orientais do Evangelho. Porque é preciso lembrar-se sempre de que as almas se envenenam pelo ouvido, como o corpo pela boca. O amor e a fidelidade juntas trazem sempre consigo a familiaridade e confiança. É por isso que os santos e as santas usaram de muitas carícias recíprocas em seu matrimônio, carícias verdadeiramente amorosas, mas castas, ternas, mas sinceras. Assim Isaac e Rebeca, o casal mais casto dos casados do tempo antigo, foram vistos à janela acariciar-se de tal sorte que, embora nada nisso houvesse de desonesto, Abimeleque conheceu bem que eles não podiam ser senão marido e mulher. O grande São Luís, tão rigoroso com a sua carne,
como terno, no amor à sua mulher, foi quase censurado de ser pródigo em tais carícias, embora na verdade antes merecesse encômio por saber despojar-se do seu espírito marcial e corajoso para praticar estas ligeiras obrigações necessárias para a conservação do amor conjugal, porque ainda que estas pequenas mortificações de pura e franca amizade não prendam os corações, contudo aproximam-nos e servem de agradável isca para a mútua conversação. Santa Mônica, estando pejada do grande Santo Agostinho, consagrou com repetidos oferecimentos à religião cristã e ao serviço da glória de Deus, como ele próprio testifica, dizendo que já no ventre de sua mãe tinha provado o sal de Deus. É um grande ensinamento para as mulheres cristãs oferecer à Divina Majestade o fruto de seus ventres mesmo antes que deles tenham saído, porque Deus, que aceita as oblações de um coração humilde e bem formado, ordinariamente favorece os bons desejos das mães nessa circunstância. Sejam disso testemunha Samuel, Santo Tomás de Aquino, Santo André de Fiesole e muitos outros. A mãe de São Bernardo, digna mãe de um tal filho, tomando seus filhos e filhas nos braços apenas nasciam, oferecia-os a Jesus Cristo, e desde logo os amava com respeito, como coisa sagrada, e que Deus lhe tinha confiado, o que lhe deu tão feliz resultado, que todos os seus 7 filhos foram muito santos. Mas uma vez vindos os filhos ao mundo, e começando a ter uso da razão, devem os pais e mães ter um grande cuidado de lhes imprimir o temor de Deus no coração. A boa Rainha Branca desempenhou fervorosamente este encargo com o rei São Luís, seu filho, porque lhe dizia a cada passo: antes quero, meu caro filho, ver-te cair morto na minha presença do que ver-te cometer um só pecado mortal. O que ficou de tal modo gravado na alma deste santo filho, que, como ele próprio contava, não houve dia da sua vida em que disso se não lembrasse, esforçando-se quanto lhe era possível por observar à risca esta santa doutrina. Na nossa linguagem chamamos casas as linhagens e gerações, e os próprios hebreus chamam a geração dos filhos edificação de casa, porque foi neste sentido que se disse que Deus edificou casas para as parteiras do Egito. Ora, é para mostrar que não é fazer uma boa casa, provê-la de muitos bens mundanos, mas educar bem os filhos no temor de Deus e na virtude. Nisto não devemos esquivar-nos apenas nem trabalhos, pois os filhos são a coroa do pai e da mãe. Assim, Santa Mônica combateu com tanto fervor e constância as más inclinações de Santo Agostinho que, tendo-o seguido por mar e por terra, o tornou mais felizmente filho de suas lágrimas, pela conversão da sua alma do que o tinha sido do sangue pela geração de seu corpo. São Paulo deixa como incumbência às mulheres o governo da casa, e por isso muitos seguem esta verdadeira opinião que a sua devoção é mais frutuosa para a família que a dos maridos, que, não tendo uma residência tão continuada entre os domésticos, não podem por conseguinte encaminhá-los tão facilmente para a virtude. Segundo esta consideração, Salomão, nos seus provérbios, faz depender a felicidade de toda a sua casa do cuidado e esmero da mulher forte que descreve. Disse no Gênesis que o Saque, vendo a esterilidade de sua esposa Rebeca, rogou ao Senhor por ela, ou segundo o texto hebraico, rogou ao Senhor em frente dela, porque um orava de um lado do oratório, e outro, do outro lado, e a oração do marido feita deste modo foi ouvida. A maior e mais frutuosa união do marido e da mulher é a que se faz na devoção, a qual se devem excitar a porfia um ao outro. Frutos há, como um marmelo, que pela aspereza do seu suco, não são agradáveis senão postos de conserva. Há outros que, pela sua brandura e delicadeza, não se podem conservar senão também postos em doce, como as cerejas e os damascos. Assim as mulheres hão de desejar que os seus maridos estejam de conserva no açúcar da devoção, porque o homem sem devoção é um animal severo, áspero e duro, e os maridos devem desejar que as suas mulheres sejam devotas, porque sem a devoção, a mulher é em extremo frágil e sujeita a cair ou embaciar a sua virtude. São Paulo disse que o homem infiel é santificado pela mulher fiel, e a mulher infiel pelo homem infiel, porque nesta estreita aliança do casamento um pode facilmente puxar o outro à virtude.
Mas que grande bênção há quando o homem e a mulher fiéis se santificam um ao outro num verdadeiro temor de Deus. Além disso, hão de ter tanta condescendência um com o outro, que nunca se aborreçam e irritem ambos ao mesmo tempo e de repente, para que entre eles não se note dissensão nem disputa. As abelhas não podem estar em lugar onde se ouvem ecos e estrondos, e onde soa a voz repetida, nem o Espírito Santo pode demorar numa casa onde há disputas, réplicas e repetição de vozes e alterações. São Gregório Nazianzeno diz que no seu tempo, os casados faziam festa no aniversário dos seus casamentos. Eu por certo aprovaria que se introduzisse este costume, contanto que não fosse com aparatos de diversões mundanas e sensuais, mas que os maridos e mulheres, tendo se confessado e comungado nesse dia, recomendassem a Deus, mais fervorosamente que de costume, o progresso do seu matrimônio, renovando os bons propósitos de o santificar cada vez mais por uma recíproca amizade e fidelidade, e cobrando alento em Nosso Senhor, para arcar com os encargos da sua vocação.